E a mulher concebeu e deu à luz um filho. Êxodo capítulo 2, versículo 2, a parte A. Queridos, hoje, sexta-feira, a palavra será um pouco diferente, fugindo um pouco do tema que passamos a semana inteira estudando sobre o crescimento da igreja. Uma palavra onde Deus falou poderosamente aos nossos corações. E hoje, sexta-feira, dia 25 de agosto, a palavra que o Senhor colocou aqui no meu coração para compartilhar com você nesta manhã é: não deixe de sonhar, mesmo estando no cativeiro. Talvez você esteja passando um momento difícil. Talvez você esteja enfrentando um deserto. Talvez você esteja no olho de um furacão, no meio de uma tempestade. E quando passamos por momentos assim, por circunstâncias adversas, a primeira coisa, o primeiro gatilho que dispara dentro da gente é: está tudo perdido. Não vai dar nada certo. Os sonhos desabaram. Mas a palavra que Deus hoje colocou no meu coração para compartilhar com você é essa: nunca deixe de sonhar, mesmo estando num cativeiro, mesmo passando por um deserto, mesmo enfrentando uma dificuldade, mesmo estando no olho de um furacão. Não deixe de sonhar, não deixe de sonhar. O texto que nós acabamos de ler é um texto que fala de Joquebede. Joquebede nasceu no cativeiro e sua família estava debaixo de uma opressão muito grande. A Bíblia fala que Israel amassava barro debaixo da chibata dos soldados de Faraó. E como se não bastasse a falta, a escassez de pão, o trabalho forçado, os rigores do castigo físico, diz a Bíblia que Faraó, achando pouco tudo isso, ele ordenou que todos os meninos hebreus nascidos no Egito fossem passados ao fio da espada ou então jogados no Nilo. O Nilo, diz a história, que estava repleto de crocodilos. E esse era o cenário de opressão que Joquebede tinha diante dos seus olhos. E é nessas circunstâncias que diz a Bíblia que essa mulher fica grávida. Só que diz a palavra do Senhor que mesmo diante dessas opções, já pensou? Ou o filho vai ser morto a fio da espada, ou então vai servir de carne fresca para crocodilos no Nilo. As opções de Joquebede se compara muito com aquele ditado popular que a gente tão bem conhece aqui no Brasil: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É mais ou menos assim que estava a situação de Joquebede. Mas diz a Bíblia que mesmo gestante, mesmo no cativeiro, essa mulher não deixa de sonhar. Nos 9 meses de gestação, diz a Bíblia que essa mulher, em vez de se conformar com o destino que esperava seu filho, diz a Bíblia que ela traça um plano para salvá-lo. A convicção dessa mulher é que não havia gerado um filho para a morte. E Deus honra a atitude de Joquebede. O Nilo, que deveria ser a sepultura do filho, diz a Bíblia que esse mesmo rio, tomado por jacarés, torna-se instrumento de livramento. Em vez de ser devorado pelos crocodilos, diz a Bíblia que Moisés é adotado pela filha do Faraó. Em vez de cair na espada do adversário, do inimigo, Moisés foi parar nos braços da sua mãe. Em vez de ser oprimido pelos inimigos, diz a Bíblia que Moisés tornou-se o libertador de Israel. Porque o nascimento desse menino não estava apenas nos planos dos seus pais, mas a chegada de Moisés estava sobretudo nos propósitos de Deus. Eu quis contar a história da mãe de Moisés, de Joquebede, para te dar uma ideia de que muitas vezes diante de mim e de você o cenário é de catástrofe. O cenário é o mais sombrio possível, o mais negro possível.
Talvez você, no lugar de Joquebede, dissesse assim: não, eu vou desistir. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Já pensou? De um lado o rio Nilo, cheio de jacaré. Do outro lado, a espada dos soldados de Faraó. É esperar o menino nascer para morrer. Mas diz a Bíblia que Joquebede tinha no coração a certeza, a convicção que não ia gerar Moisés para a morte. Ou seja, mesmo estando num cativeiro, mesmo estando debaixo de ameaças, essa mulher não deixou de sonhar. Ei, Deus te fez ligar o rádio nesta manhã para dizer para você: ainda vale a pena sonhar. A palavra do Senhor diz lá no Salmo 126, que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Porque a tua sorte, quem te tira do cativeiro não são as circunstâncias. Não fique desesperado, não coloque a mão na cabeça, não pense que é o fim. Porque quem nos tira dos desertos da vida, das tempestades, quem muda as circunstâncias, quem muda os tempos, as estações, é Deus. Quem restaura a nossa sorte é Ele. É por isso que o salmista no Salmo 126 diz que Israel ficou como quem sonha. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Há até quem diga por aí que o homem, ele não morre quando deixa de viver, e sim quando deixa de sonhar. Já ouviu esse ditado? O homem não morre quando deixa de viver, e sim quando deixa de sonhar. Porque se a vida não tivesse pessoas que sonhassem, a vida não teria graça. Não haveria motivos para viver. Porque a beleza da vida está no colorido dos sonhos. Porque sonho fala de quê? Trata de quê? De esperança, de perspectivas, de novos horizontes a serem visualizados, de uma estrada a ser percorrida. É sonhos. Eu estava assistindo um filme da história de Steve Jobs, criador da Apple. Esse homem que criou esses smartphones tão famosos, tão conhecidos, de uma tecnologia tão grande, esses computadores aí de alto desempenho. E você já deve ter visto, você quem sabe deve ter um produto Apple aí na sua casa. E é interessante como aquele homem tinha uma mente para sonhar tão grande. É por isso que ele foi um homem à frente do seu tempo. É por isso que ele pega uma marca e transforma ela na maior empresa do mundo hoje, que é a Apple. Uma empresa que superou até marcas como Coca-Cola. Aquele homem tinha uma mente brilhante. Mas o agente motivador de todo o brilhantismo de Steve Jobs eram os sonhos. Não tinha dinheiro para montar sequer um computador, mas sonhava, e sonhava alto. A diferença, queridos, está aqui. Joquebede, diante das circunstâncias adversas, ela tinha essa certeza: há uma saída, há uma solução. Deus não me fez ficar grávida para gerar Moisés para morrer. Não! É isso que eu e você temos que entender. O cerne da questão está aqui. Porque há dois tipos de sonhos. Eu quero tratar rapidamente disso. O tempo não vai dar, mas rapidamente eu vou resumir isso aqui para você. O primeiro é aquele que a gente sonha como? Dormindo. Que a gente enche a barriga, de repente bate aquela soneca, a gente dorme, né? Esse é o primeiro tipo de sonho. O segundo é aquele que sonhamos acordados, que você está muito bem acordado, por sinal. E é interessante que até a ciência comprova isso, que sonhar faz bem para o corpo, sonhar faz bem para a alma, sonhar faz bem para o coração. Para quem tem problemas com dinheiro, eu quero dizer para você que sonhar não custa nada. Aliás, para sonhar a gente não paga absolutamente nenhum centavo. Vale a pena sonhar. Vale a pena acreditar. O ex-presidente norte-americano Richard Nixon
dizia uma frase que se tornou uma frase célebre de Nixon. Ele dizia: os covardes nunca tentam, os fracassados nunca terminam e os vencedores nunca desistem. Uma frase que tornou-se célebre de Richard Nixon, ex-presidente americano. Os covardes nunca tentam, os fracassados nunca terminam e os vencedores nunca desistem. Eu quero dizer para você que um sonhador nunca se acovarda, está sempre tentando mais uma vez. De repente surge uma aparente derrota, mas os sonhadores veem naquele fracasso uma experiência vitoriosa. É uma experiência. É por isso que Paulo diz que a nossa esperança não é fruto de qualquer coisa. Não! Quando você vai ver a Gênesis, o nascedouro da esperança de um crente em Jesus, você vai dizer: é por isso que crente não desiste. Crente fiel a Deus, porque tem muito crente por aí que já jogou a toalha faz tempo. Vai ver do que é feito a nossa esperança. Paulo diz que a esperança é fruto de um processo, e nesse processo existem elementos que tornam a nossa esperança, que alimenta os nossos sonhos, indestrutíveis. Que elementos são esses? Tribulação. Olha qual é o primeiro elemento que Paulo usa. Tribulação. Eu pergunto a você, não era isso que Joquebede estava atravessando? Sim, tribulação. Imagina para uma mulher grávida, dentro de um país estranho como era o Egito, e o pior de tudo, trabalhando de escrava, tendo que amassar barro e levar chibatadas dos soldados de Faraó. Imagina você viver oprimido, apanhando, trabalhando como burro de carga. Veja o cenário em que os sonhos nascem no coração de Joquebede, mãe de Moisés. Um cenário de opressão. Tem muita gente que pensa que é no momento da adversidade que é a hora de largar os sonhos. Ei, é no momento das tempestades que o sonho tem que estar mais vivo do que nunca. Irmão Ibe, meu filho está no mundo das drogas. Eu não sei mais em que vala ele vai estar, porque eu acredito que agora chegou o fundo do poço e eu desisti. Desistiu? Por quê? Por que você desistiu? Se é nos momentos das adversidades que os nossos sonhos têm que estar mais vivos do que nunca. Eu não sei em que situação você se encontra, mas ei, Deus me trouxe aqui hoje para dizer: não se acovarde. Joquebede foi uma mulher guerreira, convicta de que Moisés não ia ser gerado para morrer. Mas o Nilo está cheio de jacaré, mas ele não vai morrer. Mas os soldados estão rondando as casas para matar os meninos, mas ele não vai morrer. Eu não vou gerar filho para a morte. Você sabe muito bem o final da história. Você sabe muito bem onde é que Moisés foi parar. Lá no palácio de Faraó. Foi ser príncipe. Mas tudo isso fruto de quê? De uma mulher que no meio da adversidade não deixou de sonhar. Mesmo no meio da tempestade, Joquebede não deixou de sonhar no seu cativeiro. Mas, irmão Ibe, eu perdi as esperanças. Perdeu porque você nunca teve esperança. Porque Paulo diz que a esperança do crente, ela nasce na tribulação. E essa tribulação gera experiência. Olha o segundo elemento. Olha que coisa interessante. É por isso que eu e você temos que entender que a gente nunca vai deixar de sonhar. Pode a coisa estar feia do jeito que tiver. E eu acho lindo a Bíblia, porque Jesus poderia muito bem dizer que seguir a ele seria um mar de rosas. Mas não é. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus, mesmo passando por pedregais, por caminhos difíceis, mesmo tendo que carregar uma cruz, eu não vou deixar de sonhar. Eu não sei você. Hoje talvez você ligou o rádio dizendo: hoje é o último dia. Hoje, quem sabe, você ligou o rádio dizendo: eu vou desistir de tudo, mas Deus me trouxe aqui para dizer: se desistir é covarde. Corretíssimo estava Richard Nixon quando disse: os covardes nunca tentam, os fracassados nunca terminam e os vencedores nunca desistem.
Eu toda vez que falo de sonhos, e sonhar não é para todo mundo, porque para sonhar você tem que estar pronto para ouvir o que José ouviu e não se incomodar. Foi que José ouviu. O que é que José ouvia todos os dias? Os irmãos diziam, lá vem um sonhador. Tá pensando que vai ser gente na vida. Tá pensando que vai governar a gente. Lá vem ele. Lá vem o sonhador. Eu imagino as galhofas, eu imagino as piadas, eu imagino as ironias que José ouviu. 17 anos de idade e dizendo para todo mundo, ei, eu vou ser gente na vida. Deus me mostrou aí 11 feixes se curvando diante do meu. Eu vou ser gente na vida. Deus me mostrou 11 estrelas, o sol e a lua no meu sonho se curvando diante de mim. Até Jacó ficou cambaleando, dizendo, meu filho, vem cá, que conversa é essa? 11 feixes são teus 11 irmãos. 11 estrelas são teus 11 irmãos, mas José, vem cá. Ô José, tu não tá sonhando muito não, José. Ô José, o sol e a lua é eu e tua mãe. Pois é, pai. Sonhos, tô sonhando. Tô sonhando. São sonhos que Deus preparou. Você vai desistir deles? Mas detalhe, eu nunca vi ninguém conseguir nada que sonhou, que Deus preparou, sem passar por adversidades. É por isso que Nixon disse que os fracassados nunca terminam. E os vencedores nunca desistem. Eu sempre costumo dizer que nós temos dentro de casa, no carro, em todo canto onde você vai, em todo canto que você vá, existe um produto que é fruto de um sonhador, que ficou milionário em Nova York, um homem que, por causa da sua persistência, hoje, o produto que ele criou está em todo canto do planeta. Até no espaço tem, dentro das espaçonaves que vão para o espaço, existe um produto desse homem. A lâmpada. Thomas Edison. Ouviu falar dele, né? A história conta que Thomas Edison passou quase 1000 experiências. Foram quase 1000 tentativas para criar uma lâmpada. E um dia um repórter de uma TV norte-americana disse, numa entrevista a ele, já rico, depois de muito sucesso, depois de patentear esse invento brilhante que mudou a história do mundo, um repórter chegou para ele e disse, o senhor fracassou, não foi? Para criar essa lâmpada. Ele disse, não, eu criei a lâmpada. Eu inventei a lâmpada. Eu não fracassei, não. O que aconteceu foram tentativas até chegar a criar a lâmpada, mas está aí a lâmpada acesa. Eu criei a lâmpada, eu não fracassei. Eu criei uma lâmpada. Não desista dos seus sonhos. Deus me trouxe aqui nessa manhã para dizer, ainda vale a pena sonhar. Deus me trouxe aqui nessa manhã para dizer, ei, não se preocupe se as circunstâncias que você está vivendo não são as melhores. E não pense que é por causa delas que você vai deixar de sonhar. Ah, mas o momento que eu estou vivendo é tão difícil. Joquebed também estava vivendo o mesmo momento. Tão difícil quanto o seu, quem sabe até pior do que o seu. Mas essa mulher não deixou de sonhar. Ou você pensa que foi fácil para José? Depois de ter 2 sonhos daquele, ser vendido, ser jogado, ser acusado, ser preso. Não deixe que roubem teu sonho. Não pare de sonhar. Levanta a tua cabeça. Deus está no controle de tudo. Há esperança para uma árvore, mesmo se foi cortada. Ela vai se renovar, não cessarão seus renovos. Não importa o que digam de você, a tua vitória vem do Senhor. Quem crê em Deus vai à luta, se esforça, persevera na busca pela sua vitória. Tem muita gente aí que fica perdendo tempo, mas estão dizendo isso, mas estão falando aquilo, e eu quero saber o que é que estão falando, o que é que estão me dizendo. Quantas pessoas na minha caminhada cristã também disseram, rapaz, sai disso, deixa disso, não vale a pena.
Rapaz, olha, tu nascesse... Tu não tem a menor condição de trabalhar numa rádio. Já pensou se eu fosse olhar para essas coisas? Tem pessoas que chegam para mim, irmão Ibe, aquela palavra que o senhor trouxe na rádio. Ah, irmão Ibe, olha, eu acho que o senhor nasceu para fazer isso. Algumas pessoas dizem isso para mim. Eu digo, amém, irmão, Deus abençoe. Mas as pessoas não sabem, não compreendem o que eu passei. Não compreendem o que o pastor Técio passou para chegar aqui. Para chegar até aqui, foi preciso passar embaixo de um pé de manga. Porque tudo que se constrói, que lá na frente as pessoas olham e dizem, rapaz, que coisa bonita, existe uma história por trás. Existe um sacrifício que foi feito. Alguém teve que perseverar para que o sonho se tornasse realidade. Vai desistir dos sonhos? A palavra do Senhor para você é: não desista. Não pare de sonhar. Os sonhos de Deus vão se concretizar na tua vida. Ah, mas estão falando? Deixa que falem. Deixe que falem. O que importa é a opinião de Deus ao meu e ao teu respeito.